Bom, vamos lá, pessoal. Dando início à segunda parte aqui da apresentação. Na primeira parte, a gente conversou um pouco sobre o nosso foco nas avaliações sendo aluno, sendo aquele menino, aquela menina que está entrando na nossa escola de futebol, futsal ou na equipe de base. E a gente deu um conceito ali sobre o que é avaliar, que seria nada mais, nada menos que uma coleta de dados sobre aquele indivíduo, certo? Na segunda parte, a gente começa com duas perguntas. Por que avaliar e para que avaliar? A gente avalia buscando descobrir as dificuldades que esse aluno apresenta. Eu tenho que entender no momento que ele entra na minha escola de futebol, na minha equipe, aonde ele tem dificuldade. Se é no passe, se é questão de tática individual, se é na questão coordenativa. Eu preciso ter a ideia disso, da onde vem as dificuldades dele, para mim poder aplicar aquelas 4 etapas que a gente conversou antes. Organizar, sistematizar, aplicar e, por fim, avaliar novamente. Então, eu entendendo quem é meu aluno, quais as dificuldades que ele tem, é muito mais fácil para mim conseguir construir todo esse processo focado nele. A gente também aplica as avaliações para saber se o aluno conseguiu compreender os conteúdos que foram apresentados durante o treinamento, oferecendo assim para o professor indicadores de como ele deve seguir o processo de treinamento. O que a gente quer dizer com isso? Eu preciso entender se aquele meu aluno aprendeu os conteúdos que eu tenho passado nos treinos durante a semana, seja 2, seja 3, seja 4, certo? E eu entendendo se ele teve aprendizagem ou não dos conteúdos, eu começo a ter uma ideia de como que eu vou guiar o meu trabalho no decorrer das semanas, no decorrer do mês, no decorrer do ano. Porque eu entendendo que o meu aluno já entendeu o conceito que eu quis trabalhar, o que eu quis trabalhar, seja uma questão de passe, uma questão tática individual, desculpa, cabeceio, seja o que for, se ele compreendeu aquilo, eu posso dar um passo adiante com outro conteúdo. Caso ele não tenha entendido, eu tenho que, de repente, dar mais informações para ele, mais treinamentos focando só naquilo, ou seja, eu tenho que dar mais ênfase àquele comportamento que ele, de repente, não compreendeu, que ele acabou não aprendendo, não desenvolvendo tanto, certo? Dentro disso, a gente chega numa questão muito importante, que é o quem avaliar. Há muito você pode pensar, é muito fácil, é meu aluno, mas eu tenho entendimento que é meu aluno, minha aluna, eu sei quais são as características daquele menino, aquela menina que chega no primeiro dia de aula da minha escola de futebol. Se eu não avaliar, eu não vou ter como saber o que ele traz para o treinamento, quais são as vivências anteriores dele. É aí que entra a importância da avaliação. Eu ter uma ideia de quem é aquele indivíduo que está começando na minha escola de futebol, está se apresentando para uma avaliação na minha base, eu tenho que entender isso. E para isso, eu preciso ter conhecimentos sobre a faixa etária. Eu preciso entender o que é a faixa etária, quais são as suas características, as características que ela tem, seja de desenvolvimento motor, seja de processo cognitivo, seja de questões psicológicas também, há características para isso nas idades. Então eu tenho que ter entendimento sobre quem é meu aluno, isso é muito importante, sobre os conhecimentos da faixa etária, para eu poder saber o que eu vou avaliar. Eu entendendo quem é meu aluno, e principalmente eu entendendo quais são as características da faixa etária desse aluno, eu consigo, e isso é ideal que a gente tenha nas escolas de futebol, nos clubes, um currículo de formação, um documento, um planejamento de conteúdos. Ou seja, um papel, um documento que norteie os conteúdos que eu vou ensinar para aquela idade. Por exemplo, na categoria sub-11, que envolve meninos de 10 a 11 anos, por exemplo, eu vou ensinar, o foco vai ser tática individual e técnica individual. Esse vai ser meu foco durante o ano. Então, meus treinamentos, aquela parte de organizar, sistematizar e operacionalizar, vai ser tudo voltado para isso. Mas isso tem que ser de acordo com cada faixa etária. Não adianta eu querer cobrar conteúdos de meninos de 15 anos para meninos de 11. Eu tenho que entender a diferença das idades, a característica, a peculiaridade, desculpa, de cada aluno para poder criar esse documento, certo? Para mim poder me orientar no que eu vou avaliar, porque eu só posso avaliar o que eu estou treinando. E aí eu tenho opções ali, como está escrito nos slides. A gente pode avaliar táticas coletivas, táticas individuais, técnicas individuais, capacidades coordenativas, questões comportamentais. Tem várias coisas que a gente pode avaliar dentro do processo de treinamento. Só que dentro dessas táticas individuais, técnicas individuais, táticas coletivas, capacidades coordenativas e questões comportamentais,
tem vários subitens que são o que eu estou tentando reproduzir no treinamento, que eu estou tentando aplicar com o meu aluno. São aqueles conteúdos que eu treino na segunda, eu treino na terça, que eu vou treinar na semana que vem de novo. Eu tenho que ter ideia desses conteúdos para que depois eu possa, na avaliação, não sendo somente no jogo do final de semana, eu conseguir avaliar se esse menino, se eu estou treinando tática individual a semana inteira, linha de passe, linha de passe, linha de passe, que eu possa avaliar se ele tem evoluído nesse entendimento do conceito. Ok? A gente vai encerrar aqui a segunda parte.